Henrique Lemos não é mais do Corinthians, galera, isso mesmo? Ou Fagninho, como vocês preferirem. O filho do Fagner, uma das maiores promessas da categoria de base do Corinthians. O moleque sempre foi visto como um grande jogador, o moleque sempre foi visto como um menino prodígio que poderia, daqui 2, 3 anos, já estar jogando no time profissional do Corinthians. O moleque tem 14 anos, esse moleque é muito acima na sua categoria, sempre jogou no Corinthians pelo incentivo do pai, que sempre fez sua carreira praticamente toda no Corinthians também, o Fagner. Mas depois que o Fagner foi pro Cruzeiro, o destino do Fagninho também foi o mesmo, galera. O Corinthians anunciou ontem que o Henrique Lemos, o filho do Fagner, não é mais da categorias de base do Corinthians, não é mais jogador do Corinthians. Ele até já tinha um contrato com o Corinthians de 3 anos, mas o fato dele ter apenas 14 anos fez com que ele pudesse sair sem complicações do Corinthians. A pedido, existe uma lei que a pedido dos pais, até 15 anos, antes de completar 15 anos, o jogador tem o direito de sair sem problema nenhum do clube, galera. Não é um contrato profissional, é um contrato que ele tinha um dinheiro que ele tinha com o Corinthians, entre aspas, pagava para ele todo mês, mas só que ele não tinha obrigação jurídica com o Corinthians, então foi muito fácil ele sair pro Cruzeiro e seguir o pai. Eu acho que é uma trairagem, por quê? Principalmente do Fagner, que ainda tem contrato com o Corinthians, sempre jogou no Corinthians. O Fagner não merecia essa renovação de 2 anos, que pra ele foi espetacular. O Corinthians, pra ele, se ele estivesse no Corinthians ou não, estando no Cruzeiro como ele está, pra ele é espetacular, porque ele vai receber integralmente seu salário, metade pago pelo Cruzeiro, metade pago pelo Corinthians, e isso ele não vai deixar de receber. O Corinthians, eu não sei como que muitos clubes brasileiros ainda fazem essa cagada e o Corinthians ainda continua com esse amadorismo. Mesmo com essa diretoria, o Corinthians foi lá e deu o contrato de 2 anos, mesmo com o Fagner não querendo. Dizem que o Corinthians ofereceu 1 ano, o Fagner não queria, pelo fato do Fagner ter feito alguns jogos bons ali antes do Mateuzinho tomar a posição de titular. Eu acho muito irresponsável da parte do diretoria do Corinthians e de outros clubes aceitar essa pressão de jogador veterano como o Fagner. Poderia ser em qualquer outro clube. Eu não acho direito, eu não acho correto o Corinthians aceitar as chantagens e tipo não renovar com o Fagner por mais 2 anos, sendo que o Corinthians não ia conseguir vendê-lo, não ia conseguir repassar o Fagner para qualquer clube, tendo o salário que o Fagner tem. Nas condições que o Fagner queria. Jogador com fim de contrato, que no Fagner tem que renovar com o clube, mas por 1 ano apenas, e ainda com o salário reduzido, na minha opinião, se ele quiser continuar no clube. Mesmo que o clube não tivesse um lateral direito, mesmo que o clube não tivesse o Mateuzinho ainda pronto, o Corinthians não deveria renovar com o Fagner, porque não valia a pena. E agora o Fagner dá essa cartada final, que é levar o filho dele pro Cruzeiro também. O Corinthians cuida do menino, o Corinthians faz tudo pelo menino, o Corinthians dá a sua estrutura, dá o seu nome, empresta, o Corinthians traz esse jogador por estrelato. Esse moleque é visto e é falado desde cedo, não só pelo pai, mas também pelo clube que ele joga com o Corinthians dá destaque para ele em mídias sociais, o Corinthians coloca ele nos principais anúncios ali da categoria, ele tá sempre representando o Corinthians, sempre a imagem dele como principal jogador da sua categoria. Então, eu acho que é uma trairagem da família e do Fagner também, que ainda tem contato com o Corinthians, pode ser que ele volte ainda pro Corinthians, eu acho que não deveria, não só por isso, mas também não deveria o Corinthians retornar com o Fagner, tentar um acordo aí, talvez de rescindir o contrato, quando assim acabar o contrato do Fagner, galera. Mas o fato é que o Henrique Lemos foi pro Cruzeiro e isso é uma perda pro Corinthians também, uma perda pro Corinthians no futuro, porque é um jogador, um prodígio, é um moleque muito bom de bola, um moleque que na sua categoria ele desponta, ele é o melhor da sua categoria, então não tem jeito, tem que falar que o moleque é muito bom mesmo, e o Corinthians é o que perde, o Corinthians é o que fica aí nas mãos a ver navios. Investiu no garoto, investiu no moleque, deu um contrato, o moleque deu um contrato bom para um moleque de 14 anos e o seu pai levou ele pro Cruzeiro junto com tudo, né, galera? O Fagner foi, o Corinthians ainda paga a metade do salário do Fagner, e aí o Fagner foi lá ainda levou o filho
que poderia despontar no Corinthians daqui a alguns anos. Então, essa é a minha opinião. Corinthians e Fagner devem romper completamente. O Fagner ainda tem mais um contrato, tem um ano de contrato, vai ficar um ano no Cruzeiro, que fique todo esse tempo lá no Cruzeiro e não volte mais a vestir a camisa do Corinthians por essa e várias outras situações também. Eu sou o Bala Corte, você chegou até aqui, deixa seu like, sua inscrição, muito importante aqui nesse vídeo. Eu fico com Deus, fui!